Arena Política Podcast. Fala pessoal, tudo bom? O seu Arena Política Podcast está no ar, sempre às quintas-feiras, a partir das 15 horas da tarde. O seu Arena Política, o seu espaço aqui, o seu podcast da política amazonense. Sempre, você sabe, nós trazemos aqui um personagem deste tabuleiro chamado Política do Estado do Amazonas. E hoje, você sabe, como sempre, Vitor Savino não será diferente. Hoje teremos a estreia de um político do interior. Sim. Não é isso, Savino? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Brian. Boa tarde a você que está assistindo aqui o Arena Política Podcast. E como o Brian falou, a gente trouxe um personagem do interior do Amazonas, né, que disputou eleições agora, no ano de 2024. E, Brian, eu tô muito animado pro podcast de hoje. Não que eu não esteja pros outros, mas eu tava conversando com o nosso convidado aqui e, meu irmão, o cara tem história. Só pra início de conversa, ele é lá de Coari. Ele quase desbancou a grande dinastia que a gente tem aí no interior do Amazonas, no município de Coari. Verdade. E a gente vai estar conversando com ele hoje. Eu tô falando do Arben Avelar, 38 anos, advogado, empresário, um jovem, né? E eu fico muito feliz de ver jovens, assim, motivados, engajados, entrando na política. E o cara tem muita história pra contar, meu irmão. Hoje vai ser bom negócio. Arben, seja bem-vindo ao Arena Política Podcast. A casa é sua e eu tenho certeza que a gente vai ter aí muita história pra contar. Pode cumprimentar a nossa... Obrigado, meu amigo Savino, meu amigo Brian. Fico muito feliz em estar aqui no programa de vocês, Arena Política, um podcast que com certeza abre portas para informação, para tornar a juventude mais sociável no ambiente político. E realmente, meu amigo, a gente tem muita história para contar. Deixo o meu boa tarde aqui para todos os ouvintes, todas as pessoas que acompanham o programa, acompanham vocês, nos acompanham através da rede social. Vamos tentar contribuir o máximo possível para tentar responder da melhor forma possível as perguntas aqui ventiladas nesse ambiente que, mais uma vez, é muito agradável, e agradeço aí o espaço que vocês estão nos dando, não só para mim, mas como para todas as lideranças políticas, os jovens que se propõem a enfrentar esses novos desafios, que é preciso, né? A juventude na democracia é uma força que ventila novos ares, ventila novos projetos, novos propósitos. Isso é essencial para uma democracia. Arben, pode até puxar pode puxar para ti ficar mais confortável na cadeira. Pessoal, antes da gente, evidentemente, falar sobre a questão política, Arben, a gente quer falar um pouquinho sobre você, um pouquinho da tua história, né? Você é amazonense, onde tu nasceu, onde tu passou a tua adolescência, a tua infância. Conta um pouquinho aí pro pessoal de casa. Conto, sim. Eu sou coariense, né? Amazonense, coariense. Nasci em Coari, no Hospital Regional Rodaí Carlos Geraldo, o principal hospital de Coari. Nasci em 1987, nasci em Coari, fui criado em Coari. Estudei todo o meu ensino fundamental, meu ensino básico, meu ensino médio nas escolas públicas municipais e estaduais em Coari. Legal. Meu ensino médio eu fiz na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é muito conhecida na cidade. Tenho muitas lembranças positivas, nostálgicas, muitas lembranças dos coarienses, dos meus amigos. E guardo ainda um tempo glorioso que Coari vivia, sem violência, onde a economia fluía bem, onde todos eram amigos. E assim, a minha luta hoje é para, além de retornar, né? Retornar, no caso que eu falo, é voltar a viver realmente em Coari, porque hoje, com essa oposição que nós construímos, é muito difícil hoje eu pensar em viver novamente em Coari para minha família ser perseguida, minha mulher, meus filhos. Então, eu só consigo voltar a Coari com um novo grupo político, para transformar Coari e tornar essas lembranças que eu tive da minha infância, da minha juventude, vivas novamente. O Arben falou desse negócio da família dele, perseguição. Sim. Pra quem tá assistindo a gente aí, eu tava conversando aqui com o Arben, logo mais ele vai entrar nesse assunto. Mas o cara recebeu aqui até ameaça de morte. Na verdade, atentado, sofreu um atentado, né? Quase atentado, quase que uma tragédia. E assim, ele é um cara que desafia um grupo político poderoso,
né? A gente sabe disso. E ao mesmo tempo perigoso. É interessante, Brian e Arben, né? Eu tenho meio que uma relação assim da minha produção de conteúdo com o Coari. Eu produzo conteúdo pra internet, pra quem me acompanha sabe disso. E assim, o primeiro vídeo que eu gravei na internet, que bombou assim, foi justamente nas eleições suplementares de Coari. De 2021, que foi aqui o Keiton. 2021, Foi que o Keiton ganhou, né? Isso. Que o Adair Filho foi cassado e tal, foi todo aquele processo. E eu fiz um vídeo criticando justamente o posicionamento de um deputado federal daqui do nosso estado, da nossa cidade, ligado a uma instituição religiosa. E esse deputado federal estava apoiando esse grupo político, né? Que era o grupo político lá da família Pinheiro e tudo mais. E aí eu lancei um vídeo na internet questionando, pô, um cara que é da igreja e tal, não sei o quê. E aí, de repente, tá apoiando um grupo político aí envolvido em diversos escândalos e tudo mais. E esse vídeo aí reverberou, caiu nos grupos de WhatsApp aí. E foi ali que eu comecei essa minha carreira de influenciador político, algo assim, né? Sim. E comecei a produção de conteúdo. Então, é muito legal ver um cara que tá se posicionando lá em Coari e que, certamente, ao meu ver, é um cara que chegou agora no cenário, por assim dizer, disputar uma eleição, né? Assim, logo para prefeito e, poxa, teve aí uns resultados bem proeminentes, né? A tua diferença, Arben, foi o quê? 1.300 votos? Acredito que sim, Sim, por aí. teve 18.992, né? Quase 19 mil. Né? Exatamente. Arben, isso que o Savino tá falando, a gente fala muito aqui em capital, né? A gente cobre política aqui na capital. E a gente costuma dizer, a nível de jargão popular, que interior é terra sem lei. Como é que é o perfil da eleição no interior, né? Porque assim, a gente tem uma noção de interior do seguinte: nós temos no interior do Amazonas uma economia muito dependente da prefeitura, né? E que quando aquele grupo político está no seu processo de reeleição ou querendo fazer um sucessor, realmente vira uma guerra o município. É um negócio que aqui em Manaus não se vê, porque Manaus é muito grande, é muito extenso. Sim, Como é diferente. que é o perfil da eleição interiorana amazonense? Assim, Sábio, né? Savino, essa época aí que você criou essa dinâmica aí, esse ponto crítico que você criticou, esse posicionamento do líder religioso, que é o deputado federal Silas, Sim. que apoia hoje o grupo político do Adair Pinheiro, até hoje eles estão nessa parceria deles, é totalmente imoral, ao meu ver, é imoral, é inconsistente com a igreja, inclusive todos sabem, principalmente em Coari, que isso para mim com certeza não faz parte, né, do ensino cristão e dos caminhos cristãos envolver a política como uma força que adentre nas casas de Deus, né, Sim. principalmente na Assembleia de Deus. Foi uma força política muito grande que eu enfrentei em Coari também, nesse período. Tem né? muitas lideranças políticas, tem muitas lideranças religiosas lá em Coari que apoiam o grupo Pinheiro, A maioria apoia o Grupo Pinheiro, mesmo com todos os escândalos. mesmo com todos os escândalos. É um São negócio absurdo, né? contraditórios, sim, com certeza. A igreja que prega a paixão de Cristo, que prega o não pecado, que prega a proteção às crianças, que prega a não criminalização, que prega o caminho que um ser humano deve seguir para se tornar melhor a cada dia, apoia um grupo político comandado por um pedófilo. Então é totalmente contraditório e inconsistente. Hoje nós também sofremos a represália de uma força que é religiosa, mas na época política se transforma em um batalhão de frente que é muito pesado e que enfrentamos também, onde os líderes se tornam cabos eleitorais do grupo político Pinheiro. E na época da eleição, eu imagino que seja perigoso ser candidato no município como Coari. Com certeza, Brian. O que acontece? Lá em Coari, a família Pinheiro, quando eu falo família Pinheiro, é a família Pinheiro que se mantém no poder. Então não é a família Pinheiro no geral, que Sim. não está no poder. Quando eu falo família Pinheiro é aqueles que se mantêm no poder. Porque deputado estadual, Maiara Pinheiro, deputado federal, daí o filho, tem vereadoras lá em Coari que fazem parte da família Pinheiro, né, inclusive irmã do próprio prefeito atual hoje, certo, que é o Adair Pinheiro. Temos um vereador aqui em Manaus, do grupo político dos Pinheiros, com dinheiro de Coari.
que é o Cartilho, né? Mário Cartilho. Então, você vê um grupo político comandado por Adail Pinheiro se alastrando politicamente pelo Amazonas com dinheiro de Quari. E como que é essa situação lá em Quari, envolvendo a segurança que você está me falando? Eles acham que são donos de Quari. Eles acreditam que são donos de Quari, porque há mais de 20 anos no poder, comandado pelo mesmo líder, né, entre aspas, do grupo deles. Então, quando aparece alguém para ser oposição, para ir contra as ideias dele, contra as políticas, antipolíticas no caso, porque eles não fazem políticas em prol do povo, eles fazem antipolíticas contra o povo, justamente para pegar a miséria, usar a miséria para fazer um curral eleitoral e, na época da eleição, comprar esses votos. Então, eles trabalham com uma compra de voto profissional e eles conseguem seus mandatos através dessas compras de votos profissionais que são elaboradas a partir do curral eleitoral alimentado pela miséria que eles mesmos propagam. Eu já conversei com algumas pessoas, Arben, lá de Coari, e o que o pessoal me diz é o seguinte, que, cara, os pinheiros, eles estão em tudo que é canto. Tu falou aí que tu sofreu essa pressão do lado religioso, né? A gente só sabe que na religião eles têm os tentáculos dele. Mas o cara lá, o Adail é quase que um Kim Jong-un, né? Tipo, um imperador, assim, lá. É real isso? Os tentáculos da família Pinheiro estão em todas as áreas de Coari, em tudo, na religião, em tudo? Eu vou até falar mais. Os tentáculos da família Pinheiro estão na religião, na máquina pública, na máquina do Estado e ainda no tráfico de drogas. Caramba. Pesado. Pesado. Então você enfrenta um grupo político que se envolve em vários tipos de organizações criminosas. Com certeza você tem que estar ciente que a sua segurança, a segurança da sua família está em jogo, mas com um propósito maior. Hoje o meu propósito é fazer acontecer, mostrar que, além do meu sonho se tornar realidade, é possível sim levar a dignidade que os meus conterrâneos tanto precisam. Não é que mereçam, é que eles precisam realmente. Hoje o Coari passa uma situação de vulnerabilidade alimentar, meu amigo. Eu falo sem medo de errar. 60% da população de Coari hoje passa algum tipo de vulnerabilidade alimentar. O que é isso, Brian? Ou eles escolhem tomar café, ou eles escolhem almoçar ou jantar. Eles não têm as 3 refeições garantidas. E tem muita criança que não tem o mínimo de assistência básica de saúde, de educação, de propriamente se alimentar corretamente. Vivemos em um cenário de desnutrição sistemática infantil em Coari. Tudo isso causado por uma má gestão que não pensa em levar dignidade da pessoa, que é um dos fundamentos da República, na nossa Carta Magna, que deveria ser reaproveitado pela lei orgânica do município, mas eles não sabem nem o que é isso. Para eles, o que importa é o poder político e se mantém a qualquer custo sobre essa influência, né, de estar sempre predominante na política local para enriquecer não somente ele, mas como o seu grupo todo. E é interessante isso que tu tá falando, Arben, porque, pra quem não sabe, Coari é, depois de Manaus, o município mais rico que tem no estado do Amazonas. Porque a gente tem lá a exploração tem a usina de exploração de gás natural e petróleo. Isso. E assim, a gente tá falando de petróleo. É a maior reserva de petróleo e gás natural do país. Com previsão de furar novos poços, aumentando ainda a produção, né, de gás natural e petróleo no município. Aumentando assim o royalties. Literalmente, desculpa te interromper, mas literalmente a cidade tá em cima de uma riqueza absurda. Sim. E aqui o Arben me falando que tem gente passando fome. É um negócio assim que exatamente. Não faz o menor sentido em lugar nenhum do mundo. Matematicamente não se explica, né? E aí tem outra coisa, Arben, antes de passar a palavra para ti. Ao mesmo tempo que tem essa questão do royalty, e já tem há um tempinho já, a gente também vê que Coari segue dependente dessa matriz econômica. Ou seja, mesmo com todo esse recurso, é o quê? Um bi por ano? É o quê? Um bi por ano. Um bi por ano. Caramba, o município, um bi por ano. Um bi por ano. Tem quantos mil habitantes lá? Aí vem não posso te responder assim. Sim, precisamente, mais ou menos. Tem uma questão com o IBGE?
É o quê? Exatamente, tem uma contradição. Geralmente, municípios ricos, se você for pegar aí os que tem o índice de desenvolvimento maior do Brasil, São Caetano do Sul, um município em São Paulo, Sim. tem o seu IDH muito alto. Você percebe que ao longo do ano a população vem aumentando. E seu IDH condiz com a economia, que é Aham. alta. Em Quari, é considerado um município rico, porém, é IDH baixíssimo. E o IBGE de 2010 cotou Quari com 77 mil habitantes. Já o IBGE de 2022 cotou Quari com 70 mil habitantes. Então, o que você percebe? Diminuiu, né? Em vez de Quari crescer, está se atrofiando, As está pessoas estão indo diminuindo. embora. Justamente, estão indo embora, buscando prosperidade, buscando se alimentar, buscando oportunidades, melhores condições de vida que uma cidade que teoricamente é rica não proporciona. Então, por exemplo, me parece muito claro, não sei a tua opinião, que vamos supor que o dia que acabe essa exploração, pode acabar, né? São recursos finitos, Quari não está pronta. Quari até agora não desenvolveu uma outra atividade econômica, né? É o quê? A gente vai viver do royalties para sempre. Parece que é assim, para quem olha de fora. Não sei o teu ponto de vista. Não, você está certíssimo, Brian. Quari, antigamente, antes do Rhodes, lá pela década de 80, 90, ele foi um dos maiores fornecedores de banana para a capital Manaus. Chegamos até a trazer de Quari 1 milhão de caixas de banana para cá, de ferrões de banana. Nós fomos o maior do estado todo. Então, naquela época, Quari produzia, Quari tinha outros modelos econômicos que o Brian citou. Hoje não. Toda a perpetuação de poder do Grupo Pinheiro foi condizente com a miséria de Quari, tornando escravo do royalties. Eu até posso dizer que é a maldição do petróleo. Porque só tem, o pessoal fica só vivendo disso, não tem outra coisa, né? O próprio poder público cria barreiras para a população não conseguir se desenvolver. O dinheiro que era para ficar em Quari não fica em Quari. Com isso, o comércio enfraquece, a criminalidade aumenta e os nossos habitantes, os empresários, ficam sem poder para onde ir. E aí, só quem dá as cartas é a própria prefeitura, que coloca ali os seus empresários, os seus empreiteiros, para fazer alguns serviços para manter politicamente eles amarrados. Não só eles, mas os grupos políticos que eles conseguem controlar. Então é assim que eles dão as cartas politicamente, mantém os empresários que não estão com eles amarrados ali economicamente, porque o dinheiro não circula, e só privilegia ali meia dúzia de empresários e empreiteiros que compõem o grupo político dos Pinheiros. Estou tentando resumir aqui e explicar para vocês brevemente, né? Sim, sim. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então, assim, é um orçamento, é uma receita grande, só que não existe hoje uma forma de distribuição dessa receita para as pessoas, né? E isso torna essas pessoas, os cidadãos de Quari, dependentes da máquina, né? Dependentes da prefeitura. E eu acho, Armin, não sei a tua opinião, eu acho que é justamente esse o objetivo. Com certeza. Porque quanto mais você tem os cidadãos dependentes de você, mais você pode contar com essa população vulnerável para o seu projeto de poder. Né? Eu acho que é assim que tu observa. Aquele ditado de alguns ditadores, né, antepassados do passado, que diziam exatamente assim: controle a comida do seu vizinho, controle a comida do seu inimigo e você o controlará, você terá o controle dele. Então eles controlam basicamente a comida dos quarienses para terem o controle total e principalmente eleitoral dos cidadãos que lá vivem, né? É uma situação muito complicada que já vem se alastrando há muitos anos, criado desde o momento que o Adair foi prefeito pela primeira vez, ou seja, há mais de 20 anos, e que se estende até agora. Me permita, Savina. Agora sim, tem uma questão, Arben. A gente está conversando e desenhando toda essa estrutura de poder, né? Essas amarrações com a questão do royalty, com a questão da máquina, com a questão da vulnerabilidade. 60% aí das pessoas, segundo falou, não tem as 3 refeições, que é um dado gravíssimo, diga-se de passagem. Estamos falando de um IDH muito aquém do que deveria ser. Que vem baixando, ao longo dos anos. A população da cidade indo embora. Mas mesmo assim, a gente está falando de uma cidade profundamente dependente desse grupo. Mas, ano passado, quase 19 mil pessoas votaram em você, né?
E tu deu um susto. Eu estava assistindo Sim. até a apuração desse dia. Tu deu um susto muito grande nesse pessoal, né? Então eu queria que tu falasse um pouco, vamos começar a falar um pouco das eleições de 2024. Como é que tu chegou nessa votação? Muita gente insatisfeita, como é que tu pegou o município, como é que tu fez a tua pré-campanha e aqueles 45 dias intensos lá? Vou tentar resumir aqui, meu amigo Brian. A caminhada política em Coari, meu pai já tem um histórico político em Coari, Alfredo Reis, foi 2 vezes presidente da Câmara, tem uma história de vereança na cidade de Coari. E eu peguei um pouco dessa veia política, né? Então, em 2018, quando a minha mãe ainda era viva, e com meu pai, a gente decidiu eu saí candidato a deputado federal, pelo então já não existente PRP da época, que hoje se fudiu e virou Patriota. E aí somente lá em 2018, só lá na cidade de Coari, eu obtive 5.000 votos. Então já foi uma votação espontânea. Mas por quê? Porque a nossa família tem raízes em Coari, é tradicional de Coari. Nós temos um trabalho, né, um relacionamento com o povo do interior. Inclusive o interior lá de Coari, nessa eleição nós ganhamos por 87 votos. Ganhamos do grupo político da Dail. São 205 comunidades que se encontram hoje totalmente abandonadas pelo poder público. E já aproveitando o gancho, eu tenho uma denúncia para fazer, que eu vou apresentar nesses últimos dias, que a prefeitura firmou convênio com a União para fazer 13 poços artesianos em comunidades, recebeu o convênio, pagou essa empresa antecipadamente, sem o edital permitir, e do nada rompeu Unilateralmente. unilateralmente com a prefeitura de Coari. Ou seja, cometeu ilegalidade, desviou recurso federal e do nada deixou de construir os poços. Mas recebeu o dinheiro. Recebeu o convênio. Inacreditável, né? Recebeu o dinheiro deveria estar na conta dos municípios, que eu tenho certeza que foi gasto de outra forma. E tivemos uma estiagem muito forte, com certeza muitas pessoas ficaram sem água potável. Podemos ter uma estiagem novamente muito forte, onde esses poços seriam essenciais, Sim. mas você vê aí a falta de compromisso com o poder público. Mas voltando à pergunta que o nosso amigo fez. Mas só pra... Fechar. Não, pra deixar. Tu vai fazer uma denúncia sobre isso, né? Eu já fiz várias denúncias. Isso aí é o quê? Controladoria Geral da União, vai Ministério Público formalizar. Federal, recurso federal, isso, né? Recurso federal, TCU, TCE, Ministério Público Federal. Então, todos os órgãos de controle, basicamente, eu mando essas denúncias. Formaliza as denúncias, Isso. né? Legal. E aí eu já faço esse trabalho de fiscalização, onde os vereadores deveriam fazer. Faz um trabalho de vereador sem ser vereador. Sem ser vereador, né? isso. Eu faço um trabalho como um cidadão comum, mas embasado na lei, embasado nos fatos, na documentação, na nova lei de licitação. Então eu faço um trabalho técnico, formal, onde qualquer cidadão poderia fazer, e principalmente os vereadores, né, que têm o dever de fiscalizar o executivo e assim não fazem. Em 2018 eu saí candidato a deputado federal, tive 5.000 votos lá, nós mantemos um trabalho lá de oposição, inclusive com recursos próprios, não é recurso público. A minha campanha foi basicamente paga com recursos próprios, inclusive quem quiser acompanhar lá no Divulgante pode perceber que eu tirei grande parte da minha renda privada, que permite, né, os 10% do imposto de renda, e eu fiz essa retirada, e conseguimos fazer uma campanha muito bonita, pagamos todo mundo, mantemos um trabalho ali, não só de ajudar as pessoas, não só de projetos sociais, não só de visitação, mas também um trabalho de fiscalização, um trabalho presente, e muito difícil, porque essa pessoa, né, que se diz líder político lá, que é o prefeito, ele recebe ajuda de todo mundo. A máquina estadual está com ele, esteve com ele, a máquina municipal, de um dos municípios que é considerado o quinto mais rico, um dos 5 mais ricos, né? Está ali sempre ali beirando segunda, terceira posição, depois de Manaus. Vem Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Coari e Manaus. Esses são os 5. E você percebe que ele recebe apoio de senadores, de deputados, de pessoas que deveriam estar protegendo os seus eleitores, mas não fazem. Então é uma situação, Brian, complicada você manter um projeto político dessa forma, mas mesmo assim a gente enfrentou todos, fomos
guerreiros, batalhadores, e conseguimos aí uma votação bem expressiva. Isso se dá a soma de fatores, de variáveis, ao descontentamento da população, porque realmente não são bem cuidados, os sistemas básicos, serviços essenciais que deveriam ter, eles não têm. As aulas do município, basicamente, só acontecem com meses atrasados. Temos um problema muito grande, que é o multisseriado no interior, que devemos combater. É um professor para várias turmas, né? Então, isso rouba muito a infância da criança, o ensino da criança. O direito da criança está sendo usurpado, porque o município deveria prestar uma boa educação, mas eles usurpam o mínimo. Além de a educação ser fraca, agora temos um multisseriado envolvendo a educação que devemos combater de forma urgente. E aí você tem na cidade um sistema de esgoto inexistente, nós temos na cidade uma vulnerabilidade alimentar muito grande, nós temos na cidade uma insegurança muito grande, e os próprios cidadãos da cidade, eles clamam por uma segurança melhor. E você vê aí a incapacidade do gestor de trazer essa paz social que não é vista em Coari há muito tempo. Eu acho que vocês chegaram a ver aquele vídeo onde aparece executando uma outra pessoa, né? Uma pessoa sim, executando na moto, na né? moto. Eu vi isso aí. Viralizou no Amazonas inteiro, inclusive passou até nos jornais nacionais. O cara na E moto matou o cara lá. Essa é a realidade em Coari, né? Mas isso está atrelado à falta de oportunidade. Imagine você sendo um jovem, não tendo uma mentalidade muito boa, passando fome na sua casa, e a única porta que se abre é a porta da criminalidade, do crime. Então, com certeza, por uma questão de sobrevivência, você vai buscar essa oportunidade por outras portas que você não deveria estar lá. Sim. E aí a prefeitura cria várias bolsas sociais, né? Recursos sociais que distribui para a população, mas é pouco, é em pouca quantidade. Também naquele sentido da dependência. Com certeza. Né? Quando eles percebem que você ou sua família, ou alguém da sua família, não está com ele politicamente, ou está criticando nas redes sociais, ou em algum grupozinho de WhatsApp, ou na praça mesmo, publicamente, eles vão lá e cortam qualquer tipo de benefício ou benfeitoria que a prefeitura repassa para eles. É um regime autoritário, né? O cara é um Kim Jong-un do Amazonas, quase. É um regime autoritário, que isso daí é característico de governo autocrata. Sim. Exatamente. Agora, complementando aquela pergunta do Brian, como é que foi que tu começou meio que a quebrar essa hegemonia? Como é que tu começou, assim, a falar para as pessoas? O que tu começou a fazer para que as pessoas começassem a se despertar e te ver como uma outra opção? Porque, como o Brian falou, tu deu um susto nos caras. Entendeu? Desde Chegou 18 tu não parou, Armin. Não parei. Eu fui em 2018, eu já tinha um trabalho de advogado na cidade, eu ia na cidade, além de para visitar alguns parentes meus, minha avó, tinha um trabalho de advocacia na cidade, ainda tem até hoje alguns processos lá. Visitava a cidade, foi uma coisa natural. Eu fui ajudando as pessoas que eu podia, eu fui conversando, e naturalmente eu fui criticando nas redes sociais, eu fui falando em algumas rádios. Foi esse um movimento natural que veio de mim mesmo, né? Tu, como advogado, sofreu algum tipo de perseguição também ali, judiciária, alguma coisa assim do tipo? Os tentáculos da família chegam ali também? Sim, sofri e sofro até hoje, né? Felizmente. E aí a gente foi criando grupo, foi ventilando essa ideia, né? A ideia não era eu ser prefeito, depois se tornou viável, né? Eu ser candidato a prefeito, porque, como eu disse, continuei trabalhando desde 2018. Aí eu fui candidato a estadual, fiz 10 dias de campanha em Coari, foi o terceiro mais votado. Lembra a votação, Armin? 2 mil votos. Legal. Lá em Coari, estadual. E ali a gente cogitou em fazer um trabalho mais contundente para sair candidato a prefeito de Coari. Isso todos esses anos trabalhando aí sendo o calcanhar de Aquiles, né, do Grupo Pinheiro, criticando, fiscalizando, expondo, né, em grupo de WhatsApp, em redes sociais, em alguma rádio que disponibilizava algum tempo para a gente, porque até as rádios lá de Coari, 90% fazem parte do grupo dele. Então é difícil você ter um espaço também. É um regime autoritário. Exatamente. Optou
os meios de comunicação. O cara tem tudo, né? Exatamente. Ele tem os pastores, ele tem a Ele rádio, tem o a Estado, comunicação, e tem o ele tem a Estado, comunicação. ele tem o E judiciário, outra, tem tudo. as maiorias dos blogs, dos Páginas. influenciadores, páginas, todos são com ele. alinhados com eles. Pegam algum tipo de recurso de Quari. Por isso que você não vê notícias assim, mostrando como está a cidade, mostrando como está a saúde de Quari, mostrando, por exemplo, farmácia popular. Um espaço, por exemplo, como esse daqui, em Quari, uma coisa impensável. Se vocês com certeza ali iam ser perseguidos. Sem dúvida nenhuma. E tu também jamais seria chamado para Ou alinhava com eles, ou seriam ameaçados de todo jeito. Até mesmo a concessionária de energia ficaria no pé de vocês dia e noite para ver se vocês estão pagando a energia direito de vocês. Você não? Se não Caramba, bicho. se Cara, faltasse um dia não, sem parece pagar, piada isso, né? sem pagar a luz, no outro dia estaria cortado. Não, eu não digo, Alvará de nem piada. funcionamento, Esquece. se vacilar em algum ponto, não teria mais. Teria que entrar na justiça com mané de segurança para conseguir. É desse nível. Eu acho é muito doido isso, né? Porque pra te ver, parece uma realidade dentro de uma outra realidade. Parece que a gente tá falando de um outro país, entendeu? Autoritário. Pô. Parece que, sei lá, tô falando da Venezuela. Da aqui. China, né? Da China. Sei lá. um regime Não, a gente tá falando de Coreia Cori, do pô. Norte. Rússia. A gente tá falando de Cori, que fica o quê? Fica É. mais 5 horas daqui de lancha, 8 Isso, horas no né? máximo, entendeu? Sim, Pertinho, pô. É inacreditável. É uma realidade, assim, uma Não, distopia quase. o cara tem medo de fazer uma crítica, eu imagino que tenha, num grupo de WhatsApp. Tem. É louco, cara. Tem muita gente que fica calada, tem muita gente que me apoia no silêncio, mas muita gente. Hoje eu acredito que 70% da cidade de Coari me apoia, sem dúvida nenhuma, mas a maioria fica no silêncio. No silêncio por quê? Com medo da mão do poder público. Do que o pedófilo, o Pinheiro lá, pode fazer com ele ou com sua família. É interessante isso porque quando eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de interior, né? E assim, essa manipulação é tão forte, a gente sabe que no Brasil o voto é secreto, né? E graças a Deus por isso, porque olha essa realidade que o Arben tá contando aqui pra gente. Imagine no país onde o voto não fosse secreto, né? Sim. Mas assim, chega a ser uma manipulação tão grande que tem gente que acredita que o político sabe o voto dele lá na urna, na hora da urna. Eu tenho certeza que esse tipo de pensamento lá em Coari também Tem tem esse pessoas que controle, têm com esse certeza. pensamento, né? Com certeza. Lá em Coari, eu construí uma ponte nesse trabalho que eu faço social sem dever e obrigação nenhuma, mas eu faço com a intenção de fazer o bem. Fez com recursos Com próprios. recursos próprios. Olha que Gastei interessante. 120 mil nessa ponte. E eu tinha tirado madeira para fazer uma madeira realmente boa, que aguenta chuva e sol, para fazer todas as pontes de madeira de Coari, não só uma. Eu ia fazer ali em torno de 12 pontes. E aí, Tudo com recurso com próprio. recurso próprio. E na primeira que eu fui fazer, ligando o bairro Espírito Santo, Corocu, já tinha um idoso que tinha perdido a vida. Ele pisou numa tábua que estava podre e caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e morreu. E fora vários outros acidentes que me noticiavam. E aí eu fui lá ver essa ponte. E aí eu me invoquei. Eu vou fazer 2 pontes. A do Duque também estava em estado precário e eu usava essa ponte quando era criança. No tempo do antigo prefeito Roberval, Arnaldo Mitoso, eles prestavam o devido auxílio e faziam as manutenções. Uhum. Então dava para você trafegar tranquilamente. Eu usava aquela ponte para ir para a escola, Nossa Senhora Perpétua Socorro. E aí eu cheguei nesse 2023 lá, visitando essas pontes, eu vi que estava intrafegável. Ou seja, o próprio seu direito fundamental de ir e vir estava inviável. E eu dei o prazo para a prefeitura. Eu joguei em todos os grupos do WhatsApp, nas redes sociais, mandei as pessoas espalharem. Eu dava 30 dias para a prefeitura construir essas 2 pontes, ou então eu mesmo ia fazer. Eles não acreditaram no início, mas depois eles viram que eu estava tirando madeira nas empresas de Coari e tinha algum tipo de envolvimento com algumas pessoas conhecidas da prefeitura e ficaram Porque sabendo. as empresas também tinham envolvimento com... Isso. Meu Deus. Mas aí eu mandei comprar no nome de outras pessoas, porque se fosse no meu, elas não iam fazer esse serviço. Lá o cara não Entende? comprou Então eu um mandei- pão sem que a padaria esteja... Eu mandei outra pessoa comprar essa madeira, mandar tirar essa madeira no nome de outra pessoa. E tirei a nota, as licenças, fiz tudo legalmente. Porque quando esgotou o prazo, eles começaram a fazer do Duque. Ok, não me meti na ponte do Duque, deixei eles fazerem a gambiarra dele lá. Inclusive, que estão enrolando até hoje, não fizeram.
tá lá os pedaços. E fui pro do Urucu. Entrei de madrugada no sábado, já tinha todas as medições, entrei com a minha equipe e fomos montando, tirando as madeiras podres e colocando as novas, né? Inclusive não tinha corrimão, a gente colocou os corrimão, ia colocar LED, ia fazer uma coisa bem estruturada. E entramos no sábado, em 17 horas concluímos 80% da ponte. O que acontece? O prefeito na época, Pinheiro, levou a base Arpão, levou o guarda municipal, levou o promotor, levou o juiz para tentar impedir a construção de uma ponte que seria de suma importância, e hoje para aquela população da área. A população se revoltou, a rua ficou lotada, tomada com pessoas com teçado, com enxada. Ficou uma coisa sem controle. A prefeitura recuou com a polícia também, e aí o juiz veio conversar comigo. E entramos num acordo. O restante da ponte seria construída pela prefeitura com a fiscalização nossa, porque a madeira que eles traziam não era da mesma qualidade que eu tinha mandado tirar. Era uma madeira inferior. Inferior, que não aguentava chuva. E aí o juiz deixou, a gente como fiscal, eles concluíram 20% da obra, a gente inaugurou a ponte, tudo, foi um negócio bem bacana. E já as outras eu não consegui fazer. Por quê? Porque eles entraram na justiça, me impedindo de fazer qualquer obra pública com a multa de R$100 mil, se eu resolver fazer. Essa sentença, inclusive, essa decisão se encontra no meu Instagram. Quem quiser verificar lá. E foi procedente para eles. Foi, sim, porque multa o poder de polícia... R$100 mil. O poder de polícia pertence à prefeitura para fazer obra pública, mas eu tive que fazer daquela forma, porque senão nunca ia ser feito nada. Aqui em Manaus não tá muito longe, não. Entende? Em Manaus, tá rodando um vídeo aí de uma rua que também os moradores da rua tiveram que se reunir para concretar os buracos, porque a prefeitura não tá conseguindo fazer o papel dela, ou não faz, ou não quer, sei lá. Entendeu? Então, Entendi. o que tu fez aí me parece que é uma coisa que qualquer cidadão num estado de necessidade tá optando por fazer. Entendeu? Infelizmente, é a nossa realidade. Isso. É um negócio absurdo, mas que se não fizer, é o teu carro que vai ali bater, aí tu vai gastar com manutenção, tu vai fazer... É a situação que a gente se encontra, né? Agora, caramba, o Armin tá comentando aqui, né? Se movimentou para construir uma ponte, que era benefício para a população, e toda a estrutura da prefeitura se movimentou para impedir essa construção. Não só do município, como do estado, né? Que a base Arpão, a PM, é de responsabilidade do estado. Então ele usou também as forças policiais do estado. O judiciário multou ele R$100 mil para ele, porque ele estava querendo construir uma ponte, para ele não construir essa ponte com recurso próprio, o dinheiro dele, para beneficiar a população. A ponte eu consegui fazer, só que aí os pinheiros usaram a Justiça de Coari para me multar em R$100 mil para eu não fazer mais nenhuma obra pública. Ou seja, a multa é muito mais cara do que o valor da ponte, né? Exatamente. Surreal. O Estado trabalhando, o Estado, quando eu digo Estado, tá? Não digo o Estado, o governo do Estado, o Estado como um todo, né? Sim, a organização sim. estatal, o judiciário, tudo trabalhando pra ferrar com o cidadão. A verdade é essa, pra não usar outra palavra. Exatamente. A verdade é essa. Então hoje você vive aí em 2025, o Coari aí tem 92 anos. Né? Coari do Norte quase, né? 92 anos, vai fazer 93 anos agora, em 2025. A Coreia do Norte é quase Coari do Norte. Sim, exatamente. Existe a Coreia do Norte, existe Coari do Norte agora. E Arben, deixa eu perguntar. Como é que... hoje nós temos aqui, por exemplo, a gente já fala muito sobre 26, né? Eleição governo. E eu queria te perguntar em relação ao Coari, a relação de Coari com o senador Omar Aziz. Entendeu? Como ele também é apoiador do Adair Pai lá no... Sempre foi. Sempre foi. Isso é conhecimento comum. Né? E deixa eu te perguntar um negócio também, dentro dessa pergunta, e tu faz uma resposta só. Eu soube que tu teve muita dificuldade para conseguir partido para te concorrer, né? Sim. Quase que ele consegue cooptar realmente WO, né? Ele queria ganhar de WO. Ou colocar quem ele quisesse, né? Exatamente. Então eu queria que tu contasse um pouquinho essa dificuldade que tu teve para conseguir o partido, qual partido tu ingressou, com quem tu conversou, e essa questão aí do senador Omar Aziz, se realmente ele é a liderança aí forte do município ou não, enfim.
O que que acontece? Naquele momento, ninguém acreditava na nossa capacidade de realmente fazer frente ao grupo do Adair Pinheiro, né? Então ele tinha essa hegemonia, essa ideia de que era imbatível e tudo, mas nós mostramos que ele, mesmo com todas as forças dele, Estado, município, senadores, figuras políticas poderosas, vamos dizer assim, apoiando, mandando dinheiro, mandando emendas e etc. para ele, a gente conseguiu aí, a ideia era realmente ganhar, mas a gente conseguiu mostrar que não é nada disso. É, ele deixou de ser essa figura há muito tempo, as pessoas, a maioria delas, veem isso, e hoje o Coreia é controlado apenas pelo medo, como já foi explicado aqui anteriormente. Mas respondendo a tua pergunta, eu tive muita dificuldade justamente por isso, porque as pessoas cediam muito para ele, vendo ele apenas como Coari, um grupo político predominante lá. Então eu tenho que ceder a Coari para conseguir o eleitorado de lá em próximas futuras eleições. Então, assim como o Omar, como outras figuras políticas ali, investiram no grupo político dele e cediu alguns favores para ele, né, no caso. E com isso o Adair usou essas mãos, né, poderosas para tentar me tirar os partidos. Inclusive na janela partidária que estava se fechando, eu tive alguns dias somente para me socorrer no PMB. Meu grande amigo, o deputado Rosenha, me socorreu aí. Sou muito grato a ele, uma figura exemplar na Assembleia Legislativa, e consegui aí sair candidato. Ele recebeu algum tipo de pressão do grupo da Adair, tentativa de suborno, né, de comprar o partido para não sair candidato. Tentaram comprar o Rosenha pra não te aceitar no Exatamente, partido. tentaram comprar o deputado o Rosenha para não me passar o partido, mas o Rosenha Cabral Homem segurou a barra e não cedeu a nenhum tipo de compra ou de ameaça. E aí eu saí concorrendo às eleições lá em Coari. E os outros partidos não tinha nem a abertura, basicamente, para eu sair candidato neles. Depois eu fui conversando aí depois que eu tinha um PMB na mão, né? Eu fui conversando com o PSB, que é o Marcelo Serafim, também o vereador, que Sim. também me deu partido, sou muito grato a ele. É um vereador que exerce suas funções de forma digna. Tivemos o Agir, né? E tivemos também o PRD, Do Felipe do Souza? Felipe Souza também, Sim, né? sim. E com isso a gente conseguiu montar uma base mínima partidária para concorrer às eleições. Mas foi uma via sacra, né? Não imagina a correria, foi complicado demais. O que tem de Porque justamente perseguição, o Arben entende aí, meu amigo. Não, parece, volto a dizer aqui, você que tá aqui no Arena Política, parece a descrição de um país autoritário, É. de uma autocracia, alguma coisa assim. A gente tá falando de pessoas, de um município onde as pessoas têm medo de fazer uma crítica no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, Exatamente. porque aí deve ter o print, né? Eu até Exatamente. imagino como é que deve ser. O cara tem deve ter um grupo da fiscalização. Existe. Olha aí. Eu Existe. conheço. Os olheiros, né? Tem os Virtual, olheiros. Como a diz comissão virtual o dele. Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, né? É assim Você que foi funciona. perfeito, cirúrgico. Existe essa comissão que eles criaram em A off comissão é ótima. para fiscalizar minhas redes sociais. Inclusive, Ah, sim. teve a ordem do prefeito, tanto do Adair Pinheiro quanto do Quito Pinheiro, para quem me seguisse e fosse contratado da prefeitura, ou tivesse algum vínculo com a prefeitura ou parente, deixasse de me seguir. E nessa época eu perdi milhares de seguidores por conta dessa ordem. Eu não entendia por quê. Depois eu fiquei sabendo que existia essa comissão que fiscalizava as pessoas que me seguiam. Hoje eu recebo muitas denúncias, mensagens de pessoas que são de Coari, mas não podem me seguir. Milhares de mensagens me apoiando. Então hoje Coari é dominada pelo medo, infelizmente. Que absurdo. Tu falou dessa questão do medo, mas tava me contando mais cedo, né? Tu sofreu uma tentativa de homicídio. Exatamente. Pra quem não sabe, tentaram matar o Arben. Eu queria que tu comentasse pra gente aí como é que foi esse momento que tentaram te matar, cara. Quando foi isso, Arben? Foi em 2023. Logo depois da construção dessa ponte. Certo. Depois de toda essa confusão, depois de ter dado guarda municipal, base arpão, tentando nos impedir de construir essa ponte, no mesmo dia que foi finalizada, eu resolvi voltar a Manaus para resolver alguns assuntos particulares. E eu fui para viajar pela noite.
deixei de viajar pela noite porque eu vi uma movimentação muito estranha pela noite no porto. Secretários, funcionários da prefeitura, como se estivessem tramando alguma coisa. E eu disse, não, eu não vou viajar agora, pela noite. E aí decidi viajar no outro dia. E no outro dia eu vi aquelas mesmas figuras no porto. E aí eu disse, não, vou ter que ir porque eu tenho que resolver as coisas em Manaus. Eu fui. Muita coincidência. Tu chegou de noite, os caras estavam lá. Aí tu deixou, No não, outro vou amanhã, dia, no outro dia. De dia os caras também As estavam mesmas pessoas lá. E eu fui, chegando em Manaus, eu já vi aquela movimentação, mandei mensagem para 2 amigos policiais, inclusive um primo meu, e alertei ele, ó, tendo uma movimentação estranha aqui na lancha, eu acho que estou sendo observado, eu acho que estão querendo armar alguma coisa para mim, podem querer tirar minha vida. E aí eles foram ao meu encontro lá na Barra Amarela, no porto de Manaus, e a gente subiu. Quando eu subi a escadaria, eu vi uma viatura passando, e aí eu aproveitei para ir atrás da viatura, né, com um tipo de segurança a mais. Logo mais à frente a viatura virou à direita, eu virei à esquerda, e assim que a gente se distanciou dessa viatura, veio um Onix preto em muita velocidade, passou do meu lado, só que eu já estava vendo ele, então eu freiei, e ele parou bem na frente. E quando ele parou na frente, eu dei luz alta, saiu uma pessoa de bermuda e sandália, boné. O Onix passou na tua frente. Passou na minha frente, parou errado, né? Porque eu freiei bem antecipado. Isso foi aqui em Manaus, né? Em Manaus, no porto, em frente à capitania, Caramba. na Marinha. Sim. E aí, os policiais que estavam comigo mandaram eu jogar luz alta, eu joguei luz alta e apontaram a arma para essa pessoa que estava com o revólver e vinha se aproximando. Só que como eu estava numa picape alta e joguei luz alta nela, ela voltou para o carro. E aí eu subi aquela rua da Bemol, em frente à da Marinha, Sim. ali no porto. Sim. Quando eu subi, ele veio atrás desse carro. E essa mesma viatura que passou pela gente, estava passando pela frente. Viu que eu estava em alta velocidade, mandou eu parar. Quando eu parei, a pessoa que estava no Onix preto, disse que eu estava com droga no meu carro. E aí eu peguei a minha mala, joguei as roupas na rua e eles viram que... Eu falei para ele, olha, eu estou sendo perseguido, eu sou oposição ao Grupo Pinheiro de Coari. E aí o próprio policial que estava verificando a minha mala disse, pô, então eu dei o bote errado. Aí ligou pro sistema Oráculo, que é o sistema da Câmara. Então, peraí, o cara do Onix tinha feito uma denúncia pra polícia de que tu tava com droga no carro. Isso, pra tentar te parar. Quando eles viram que a polícia me parou, e eu tava tentando explicar para eles, e eles viram que o policial ia me ouvir, eles passaram e disseram que eu tava com droga. E aí eles saíram, justamente para tentar se desviar. E aí depois o policial viu que, depois de eu explicar para ele que eu sou oposição aos Pinheiros, estavam tentando me matar, ele disse que tinha dado o bote errado. E aí ele ligou pro comando, pregaram esse carro já na ponte do Iranduba com 12 advogados. Não eram mais os 3 meliantes que estavam dentro do carro, já eram 12 advogados. Então você percebe que existia algum tipo de planejamento nesse ato. Não era algo isolado. Tu chegou a ver os caras no carro com arma, assim? Cheguei, inclusive o inquérito está aberto até hoje. As câmeras de segurança, as filmagens sumiram. Sumiram as filmagens do sistema Oráculo. Sumiram. Simplesmente, sem mais nem menos. Sumiram. Mas aparece os caras com arma em mão quando tu focou neles? Sumiram. Essas imagens sumiram. Não, mas tu chegou a ver eles com arma? Ele chegou a sair do carro. O cara lá. Chegou a sair do carro. Com a arma em punho. Com a arma no mão. Sim. E aí tu fugiu. Consegui fugir porque ele voltou pro carro. E aí eu vi que ele tava me perseguindo. Tu tava sozinho dentro do carro? Não, tava eu e mais 2 policiais. Ah, tá. Tava com os policiais apaisando. Isso. Fiz vídeo, fiz tudo, né, na hora. Inclusive rola aí alguns portais. Esse vídeo aí que eu fiz manifestação nas minhas redes sociais também. E a partir daí eu tive mais cuidado, né, um pouco. Eu acho que quando os caras viram que tu tava acompanhado de 2 policiais, aí eles arregaram também, né? Não. Eles voltaram porque eles pararam errado. Como eu verifiquei a aproximação muito rápida do carro, eu freiei antes. Entendi. E aí eles não conseguiram parar próximo do carro. Entendi. E aí essa viatura também atrapalhou os planos dele, né? Entendi. Então basicamente foi isso. Foi um livramento, assim, né, cara? Um negócio assim... Eu digo que foi um livramento de pra Deus, ele, né? Porque eu tava preparado já, que realmente eu já vinha observando algo que tava tramando contra mim na minha chegada aqui em Manaus.
E eu estava preparado, mas graças a Deus não aconteceu nada demais. A minha tristeza é que as imagens desse fato sumiram, Simplesmente, sem mais nem menos. sem mais nem menos, e o inquérito se encontra aberto até hoje. E assim, e hoje, Armin, tu continua tomando cuidado, porque, de Sim, certa forma, sim, tu sim. continua sendo uma ameaça. Lá em Quari, quando eu chego lá, Brian, esse sistema autoritário, Sim, a ditatorial, comissão, né? quando eu tô na lancha, ele já sabe que eu tô na lancha. Já tem alguém tirando Alguém foto minha. liga, ó, o Armin vai chegar aí. O árbitro vai chegar em Quari. Porque anda com toda vez que eu segurança, chego em Quari, Armin? eu apronto Tu alguma deve coisa. ser vigiado Com certeza. 24 horas enquanto quando eu Eles saio- devem saber que tu tá aqui, né? Deve saber. Quando Eu tô até com medo quando eu aqui agora. saio, quando eu saio do hotel, sempre tem 2 gols brancos me seguindo. Fico de longe, quando eu tô em algum canto, só que a gente percebe. E sempre tem motos também me seguindo. Na eleição, tu vai com segurança pro interior, né? sim, a maioria das vezes. Tem Na que ir. eleição, o próprio delegado da Federal disse para mim, parou meu carro no bairro lá, Siganópolis. Falou para mim o seguinte: irmão, se esconde que eu não vou poder te proteger por muito tempo. Tem motoqueiros te seguindo e carro te seguindo. Eu não sei o que eles querem fazer contigo. Então vai se esconder. Tu ouviu isso do O delegado? delegado federal Simas. Ele Caramba, mesmo falou cara. isso para mim. E fez um trabalho muito aperfeiçoado envolvendo a segurança lá em Corim na época das eleições. Né? Então eu recebi esse aviso dele. Foi o que eu fiz. Né? Fui me esconder para evitar algum tipo de atentado aí na época das eleições. No dia da votação, quer dizer. E agora, tu ainda teme ainda, assim? Porque A gente vai se acostumando, né? Mas assim, o emocional, psicológico de saber que tem gente realmente querendo tirar a tua vida, que tem gente querendo realmente tramar contra você, quer usar a mídia ou alguma força política para manchar a tua imagem. E essas pessoas são poderosas realmente, tanto politicamente como financeiramente. Eles podem fazer isso, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Lá em Quari, eu ando com blindado 24 horas por dia. A minha locomoção é blindada. Aqui em Manaus, mesmo jeito. Da minha família também. Então, até para você ser oposição a essas pessoas, você tem que ter um poder aquisitivo é. bem acima do normal. Porque senão nem oposição tu consegue ser. Agora, Armin, é interessante, né? Eu primeiro, né, te parabenizar pela tua coragem, né, de arregaçar a manga e realmente fazer oposição a um grupo político sujo, Até um porque negócio absurdo. tu tem uma vida, me parece, tu é advogado, né? É, Tu tem uma vida, tu estudou, tu tem uma profissão, vive na capital, tu tem uma vida estruturada, tu não era obrigado, vamos dizer assim, tu não tem nem a necessidade de política, de participar de política. Né? exatamente. O que te move, cara, pra tu tá nesse negócio? Na verdade, eu não ganhei nada na política. Exatamente. Principalmente financeiramente. Exatamente. Esse é o ponto. Tu é um cara que poderia Até fazer aqui- qualquer coisa. Eu perdi milhões. Ser qualquer coisa na Perdi tua vida. milhões na política. Gastei em faixa de 6, 7 milhões. De dinheiro teu, né? Meu, dinheiro meu, declarado, imposto, tudo. Envolvendo não só a política, mas toda essa caminhada política, eu gastei em torno disso, né? E o que acontece? Muita gente acha que eu sou o mesmo que existe, ou seja, a mesma regra que político só quer saber de entrar lá para roubar, para enriquecer, mas eu já tenho uma condição de vida boa. Tu já é E rico. na verdade, Tu é um cara rico, pô. na verdade estou Não, gastando dinheiro com isso. Entendeu? Mas eu posso até parecer ingênuo para quem me ouve, né? Que eu tenho um sonho, eu tenho uma ideologia. Eu quero mostrar que é possível um quarense, filho de Quari, mostrar que ele não é, ninguém é dono dele e que é possível sim mostrar um trabalho que nenhum prefeito fez naquela cidade. Eu tenho um sonho de ser o melhor prefeito de Quari. Muita gente que me ouve vai me achar ingênuo, vai me achar que eu estou mentindo, que eu tenho os mesmos pensamentos dos outros Sim. políticos, né? Que é a regra geral, mas toda regra tem sua exceção. Eu quero que o povo de Quari, e também as pessoas que me ouvem, me dê, não é nem acreditar, me dê a oportunidade de mostrar que isso é verdade, que isso pode ser concretizado. E Quari hoje pode fazer jus ao seu nome, ao seu significado. Quari significa Rio de Ouro na linguagem indígena. Então eu quero que realmente Quari seja vista como o seu nome verdadeiro, Rio de Ouro, onde as pessoas têm oportunidade, onde dinheiro flui na cidade,
onde os empresários sejam bem-vindos e sejam realmente pagos de forma honesta, e onde todos possam prosperar de maneira digna, né? Levando educação, saúde, segurança para os nossos coreanos, vivendo aqueles tempos remotos que eu vivi na minha infância. Esse é o meu Os sonho anos hoje. dourados, né? Então, o meu sonho, além de todos os sonhos que eu tive, o sonho de ter carros importados e casas, etc. Profissão. Todos eu já realizei. Mas hoje o meu sonho, inclusive sonho de ser pai, hoje eu sou pai de 12 meninos lindos, abençoados. Mudou minha cabeça, inclusive, sobre muitas coisas. Tenho uma família muito bonita. Mas hoje o meu sonho, o sonho que eu tenho é de ser prefeito em Iquari e ser o melhor prefeito que Iquari já teve. Cara, que legal. É isso que me legal. motiva. É legal a gente ver isso, que tem gente que... Porque a régua na política... Porque quando a gente vê... Só vê, né? Infelizmente, muito escândalo. Então as pessoas medem todo mundo por essa régua, né? A régua dos políticos que a gente tem aí. Mas é legal, cara, ver que tu é um cara que tem tua vida financeira resolvida e tem um propósito pra querer entrar nisso aí, que é uma parada que o cara tem que ter... Tem que ter muita coragem, meu amigo, pra estar Ainda enfrentando mais isso daí. nesse cenário que a gente está conversando aqui a respeito de Quari. Agora, Arben, a gente, ainda sobre as eleições de 24, houve ali um questionamento a respeito dos direitos políticos do atual prefeito Adair Pinheiro, né? Esse questionamento ele começou no primeiro grau, depois foi para o TRE, e a última notícia que eu obtive é que tem um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, assinado pelo vice-procurador, dizendo que o Adair Pinheiro está inelegível, né? Esse julgamento ainda não chegou ao plenário do TSE, né? Mas é o Ministério Público Eleitoral dizendo que o atual prefeito, não poderia ter concorrido às eleições ano passado. Tu está acompanhando essa questão? Com certeza. O que você percebe? O trabalho que a gente fez lá e continua fazendo foi e é muito contundente. Então, nas vésperas da eleição, eles têm pesquisas, eles levantaram pesquisa, fizeram pesquisa e viram que o único candidato que poderia me vencer nas urnas seria o próprio Adair pai, né? Adair Pinheiro. Então, eles fizeram uma manobra muito grande para não perder o poder político daquela região. E aí começou toda essa articulação, inclusive a juíza eleitoral lá de Coari, sobrinha do deputado federal Silas, que é muito ligado ao Adair desde sempre. Que conveniente, né? Compreende? Então você já percebe um tipo de articulação política, Parcialidade. né? Parcialidade que vai ser verificada daqui a algum tempo. E aí nós vamos poder dizer, com base na lei, na justiça, que realmente teve sim algum tipo de parcialidade. Inclusive, Coari já é conhecido por afastamentos, por aposentadorias de juízes, magistrados, de sim, juízes. Inclusive, sim. o último, Fábio Alfaia, foi afastado da comarca de Coari, justamente por esse envolvimento político com o prefeito de Coari, onde dava decisões de cunho político sem ter base na lei, sem ter base no direito. Favoráveis né? ao Grupo Pinheiro. Foi né? comprovado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Ministério Público Estadual, pelo CNJ. Então, não é só uma, duas vezes que juízes se envolveram politicamente com poderio Pinheiro em Coari. Não, ou seja, desculpa até te interromper, Armin, não perde o raciocínio. É um vírus que alcança judiciário, deve alcançar também membros do Ministério Público. Acho até que Sim. teve um promotor. Sim, Wesley Machado teve isso. problema lá, não teve? Muito problema. Foi ameaçado. Porque ele botava. Eu conheço Sim. o Wesley, professor de direito, né? Sim. Bota pra quebrar lá. Eu cheguei a ver entrevistas desse Wesley. Foi Wesley perseguido, Machado, cara. promotor de justiça. Perseguiram a família dele. Ele foi um que não deitou pra esses caras. Não, deitou, mas é aquilo. É um cara de muita coragem, um cara que realmente honra a sua profissão, Sim. honra a justiça, faz com que a lei seja respeitada, mas ele percebeu que todo o sistema está contaminado. Então, sozinho ali era difícil ele fazer as coisas acontecerem da forma correta.
Tanto é que ele foi afastado de Quari, foi colocado para um município lá longe e hoje, inclusive, vive com temor da sua própria vida. Hoje o Wesley anda todo o tempo 24 horas armado. Você pode perguntar isso para ele. Até hoje, ele é ameaçado também pela família Pinheiro. Eu sei que não é nem o foco, mas uma das últimas entrevistas que eu vi do Wesley, na verdade, ele comentou, além disso que tu tá falando, que ele realmente anda armado, mas ele se afastou justamente porque a família dele já não tava conseguindo lidar com isso. Um negócio assim absurdo, né, cara? É porque além de ele perseguir a pessoa, Ele eles persegue perseguem a a família, família, isso. os amigos, quem se aproxima da pessoa. Eles se tornam inviável socialmente e politicamente. É um negócio Entende? assim surreal, né, cara? Sim, sim. Então há uma expectativa, Arben, tua, e me parece dos teus eleitores, que o Adail tenha esse mandato cassado. É isso que vai acontecer, né? Se ele O for que que declarado acontece? inelegível. O que que acontece? A gente entrou com os recursos eleitorais contra o registro de candidatura dele, tanto na Justiça Eleitoral, na Vara de Quari, em primeiro grau, contra a decisão da juíza. Não só eu, mas eu, o Dr. Raione Cabral, que também foi candidato lá, o Ministério Público, inclusive, fez essa pauta, né? Entrou contra, deu parecer desfavorável ao registro de candidatura dele, veio aqui para o TRE, né? Em tese de recurso. O MP do primeiro grau Foi entendeu contra. pela inelegibilidade. Sim. Certo, Aí veio para o TRE. certo. Recorremos, todos que foram contra o registro de candidatura, do Adail também recorreram para o TRE. Chegando aqui, perdemos por 4-2. Dois juízes aqui nos acompanharam nas nossas justificações legais, Certo. que honraram a toga, né? E hoje você percebe que o TRE ele também é um órgão totalmente político, totalmente parcial de quem ali o manipula, né? Mas tem ainda desembargadores e juízes que honram sua toga, honram sua profissão, que existem as exceções, né? Nesse ambiente, mesmo sendo político. E aí, agora, esse imbróglio jurídico, né, eleitoral, se encontra no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde já tem o posicionamento, como você bem falou, do Procurador-Geral Eleitoral, dizendo exatamente o que a gente diz nos nossos recursos. Na primeira peça de você. Na nossa primeira peça, exatamente dizendo que o Adail é inelegível e só poderia concorrer a algum cargo público em 2027. Ou seja, não é eu que estou falando. Uhum. Não é um juiz de primeiro grau, de segundo grau, não. É o Procurador-Geral Eleitoral. A nível nacional que está falando isso. Então você percebe, opa, tem alguma coisa errada nisso aí. E pra ele concorrer, então, a essa eleição de 2024, foi com uma decisão de primeira instância que ele conseguiu? Foi de primeira instância, a juíza concedeu o registro Que é de essa candidatura juíza dele, que, inclusive, é parente do Silas. Sobrinha do Silas, do deputado Silas, general Silas, e deu esse aval, né, que ao meu ver é totalmente irregular, ilegal, para ele concorrer às eleições. Concorreu às eleições, fez o sistema eleitoral se mover, que inclusive, se tiver novas eleições, ele deve pagar as custas das eleições que teve em Quari, porque ele sabendo, não podendo ser candidato, ele foi mesmo assim. Então, as custas dessa eleição que teve, ele deve pagar. Dessas novas eleições, ele deve ser cobrado também pela Advocacia Geral da União. Então, você percebe que teve toda uma articulação, uma orquestra, uma organização envolvendo o nome do Adail Pinheiro para poder combater a gente da oposição e ter chance de ganhar usando tudo que você pode imaginar. Forças policiais, justiça eleitoral, máquina do Estado, máquina do município, e que eu estou falando de forma aberta, né? Coisas assim que, como assim forças policiais? O meu pai foi preso, o meu vice foi preso, os meus Durante líderes, a campanha? no dia da votação. Os meus líderes, a Qual maioria o dos motivo meus que eles líderes, alegaram pra prender teu pai? simplesmente chegava e dizia que meu pai estava distribuindo material de campanha, sendo que não poderia. Material de campanha onde? Que não tinha nos carros. Eles pegavam e colocavam. Mas isso era que a polícia era quem? A própria polícia. Polícia Militar. É, porque o governo tava apoiando o. Até hoje, tá com a máquina. Tá lá, né? Cara, que... Surreal isso. Então, meu né? pai foi preso. O meu vice, Zé Henrique, que deu sangue nessa campanha. É meu amigo hoje. Foi preso também. Raione Cabral foi preso 2 vezes, porque ele desistiu da sua campanha e foi me apoiar.
Tu não foi preso porque tu Eu- falou que tava escondido, né? Eu fui escondido, eu ouvi No dia da campanha. o aviso que me deram Senão tu teria sido preso e também. me escondi, porque eu tava andando Ou na morto, cidade. né? Ou morto, né? Ou morto. Eu tava andando na cidade, então, olha, foi um aviso de uma autoridade dizendo pra eu me esconder. E Então, o foi o que eu fiz. E Arben. E. Cara, que doido, né, bicho? Não, e assim, teve um esforço pra eles virarem Muito grande. a votação, porque tu seria prefeito. Muito Numa grande. circunstância normal, Sim. tu seria o prefeito hoje. Não, como Sim. ele falou, a pesquisa ele só ganhou porque foi contra o Não, e Adair teve um Pai lá. esforço também da questão de levar eleitores pra Quari, não teve sim. isso? Lá em Quari mesmo, a gente ganhou. Lá em Quari eu ganhei por volta de 13 mil votos em Quari. Tanto é que isso reflete no interior. O interior é composto de 205 comunidades. Nós tivemos mais votos no interior do que... Na cidade. Não, a gente teve mais votos no interior Ah, sim. do que o Adair Pinheiro. Porque ele não conseguia mandar gente para lá para votar. O sítio eleitoral não é de lá. Ele conseguiu mandar pessoas daqui que têm um título, mas que votam na cidade. Entendeu? Não votam no interior. No interior tem 22 ou 23 urnas. Compreende? Então, as pessoas que vinham daqui votavam na cidade e não no interior, nas comunidades que têm as urnas. Uhum. Compreende? Justamente por isso. A gente ganha no interior por quê? Porque essa manipulação eleitoral que ele faz não afeta o interior. As pessoas que ele manda daqui, que é em torno de 4, 5 mil pessoas, votam na cidade de Quari. Entendi. Compreende? E aí eu tive 19 mil votos, ele teve 20 mil votos. Caramba. Ou não, pelo que a gente sabe, houve ali um momento De apagão. em que eles achavam que tu era o prefeito. E teve o apagão também, né? Toda Apagão vez... de quê? de energia. E, inclusive, foi avisado por mim, olha, provavelmente Que horas? de 2 horas. 2 horas da tarde. No meio da tarde. No meio da votação. No meio da da votação. apuração, no caso, né? Ah, da apuração. sim. Da votação, da apuração. Aí, por volta das 2 horas da tarde, começou a ter apagão de luz na cidade. E na apuração teve o apagão de luz também, né? É surreal isso, né? E aí ninguém sabe o que aconteceu. Mas eu confio nas urnas. Mas até o voto chegar nas urnas pode Que é o BO, acontecer. né? Pode acontecer muita coisa, entendeu? Surreal. Cara, que louco. Então há essa possibilidade, Arben, de mais uma eleição suplementar. A gente estava até conversando, pessoal, antes de entrar aqui no ar, que Quari já teve muitas eleições suplementares. Se for comparar com os outros, tem um recorde aí de Quari. A mais recente, eu acho que todo mundo lembra, foi a eleição que elegeu o ex-vereador, o ex-prefeito Keiton, né? Keiton Pinheiro, né? Isso, Do Pinheiro grupo também. né? Pinheiro. Então, assim, tem esse parecer da PGE. Então, se isso for para julgamento, for realmente confirmado, teremos uma eleição suplementar. Sim, porque a própria jurisprudências são como o tribunal pensa sobre aquele assunto. A própria jurisprudência do TSE nos dá causa, né, Sim. nos dá direito. Então é impossível para ele dizer que vai ganhar na votação em plenário sobre aquele caso, porque a jurisprudência do TSE é 100% do nosso lado. Então não tem como fazer jurisprudência de um caso. Tu tá muito, Sobre então, confortável em relação... Com certeza. Se for para julgamento... Com certeza, ele perde 100%, porque a jurisprudência do TSE está 100% alinhado com os nossos posicionamentos jurídicos. Agora, eu imagino, que ninguém é bobinho nessa história, que a essa altura ele deve também estar fazendo os seus telefonemas Sim. com a Brasólia. Não é isso? Sim, aquelas mesmas figuras políticas, né, o ajudam a frear, ou tentar frear esse julgamento. Com o intuito de quê? De se capitalizar, de pagar as promessas, né? Usando o Quari como seu cofrinho para pagar as promessas de campanha, passar esse dinheiro mais uma vez, tirando todo o dinheiro de Quari, para poder também se capitalizar, ou seja, ele precisa de tempo. Ele sabendo que não ganha a votação, por causa da jurisprudência, que é 100% alinhado contra ele e favorável a gente, o objetivo é postergar esse julgamento o máximo possível e tentar se capitalizar para uma nova eleição. E tendo eleição suplementar, tu é candidato? Sou candidato. Sou candidato porque as urnas mostraram, o povo quarense mostrou que além de mudança, ele me escolheu como representante, né? Para exercer, iniciar essa mudança para melhor, tenho certeza, em Quari. Então nada mais justo do que eu sair candidato novamente.
Legal, legal. Agora, Keyton, Keyton, olha, meu Deus do céu. Não, não fale isso bem. não, meu amigo. Pare com isso. Rapaz. Me prenda logo. Rapaz, não, agora, Arben, a gente tava falando mais cedo sobre 2026. A gente sabe que, claro, né, tem essa possibilidade até de eleição suplementar em Coari. O Coari é um mundo à parte, assim, né? Mas assim, é um colégio de números importante. Sim, Com certeza. exatamente. Todo Com mundo certeza. também tá de olho. Faz toda a diferença numa eleição Sim. a nível estadual. Todo mundo tá de olho em 26. Tu comentou que o senador Almar Aziz é aliado do Grupo Sim. Pinheiro. Aliado Né? político. Aqui na cidade de Manaus, né, Sim. e até no interior, eu percebo que existe uma construção de uma narrativa de que todo mundo diz que o Omar é governador, Bem lembrado. né? Parece que... Que ele tem, me É. perdoe, é que Não, pode me falar. veio aqui, tu é um interiorano, tem a pessoa certa Sim, pra gente perguntar exatamente. isso. A gente ouve aqui em Manaus o seguinte, eu até ouvi isso de um agora ex-prefeito, que o Omar, em uma entrevista, que o Omar tem até a quinta via no interior, ou seja, ele tem quem tá no poder, ele tem a oposição, a terceira via, a quarta via, a quinta via. Me parece que isso não é verdade no teu caso em Coari, né? A minha pergunta é a seguinte, né? O povo mesmo de Coari. Tô falando, uma coisa a gente sabe que é ter prefeitos, Sim. né? Mas como que o prefeito pesa numa eleição sim, estadual? Ninguém tá negando isso. Isso é inegável. Mas eu entendo, ainda acredito que nesse país quem manda é o povo. Quem determina é o povo. Na tua avaliação, né? Tu que conhece o interior, tu que tá em Coari se encaixa nessa realidade em que realmente acho que o povo ali apoiaria o senador Almar Aziz numa candidatura ao governo? O que acontece não só em Coari, mas nos outros 62 municípios, Sim. né? Inclusive em Manaus, né? Em algumas localidades. O povo do interior é muito ligado a relacionamento. Ou seja, ele não se liga a figuras poderosas, ele se liga àquela pessoa que ele conhece, que foi lá. que foi lá, que brincou com ele de bola, que fez ali um aniversário, que pagou um boi no campeonato, que jogou bola com ele, coisa que eu faço, o nosso grupo faz. Então a realidade de Coari, assim como no interior também, é relacionamento. O que acontece? Essas pessoas que são candidatos a senadores, a federais, fazem o contato com essas pessoas que têm relacionamento para buscar apoio, né? Sim. E é o que o Omar Aziz está fazendo e sempre fez, né? Buscando lideranças, como você falou, até a quinta via. Mas comigo não tenho nenhuma ligação com o Omar Aziz. Não pretendo ter. Ele tem uma ligação, escolheu ter essa ligação com a família Pinheiro, que eu vou ser sempre oposição a esse grupo Pinheiro, porque eu tenho a certeza que nada de bom vem dali. Como que você vai esperar algo de bom de um pedófilo que maltrata e estupra crianças? Não tem como esperar. Então você pode ter certeza, eu sempre vou ser oposição a esse grupo Pinheiro comandado por um pedófilo. É algo que não dá pro cara se alinhar, né, cara? Então, eu sou pai de 2 filhos, meu amigo. Eu faria tudo, daria minha vida pelos meus filhos. Imaginar que eu estaria apoiando um pedófilo, é melhor eu estar morto do que fazer um negócio desse. Então, só para complementar essa tua resposta, Arben, em 2026 tu apoia qualquer um, menos o Omar pro governo. Com certeza eu não devo nada pro Omar, e nem ele me deve. Então eu posso seguir qualquer caminho. Eu fiz a campanha 90% com dinheiro meu. Ninguém me deu dinheiro. Compreende? Eu tô livre para fazer minhas escolhas. E principalmente livre para fazer as melhores escolhas pro meu povo. Não, e isso é muito importante porque teve 47% do eleitorado, né, na votação. Sim. Então aqui, o Arben, pessoal, é uma prova de que essa coisa, não, ele tem todo mundo, ele tem 100% do interior Tacomar e não sei o que, papapá. 47% ele não tem. A matemática não tá batendo não, aqui. e hoje em Coari eu falo sem medo de errar. Poderia até falar um número maior, mas 60% de Coari hoje, de quem vota em Coari, hoje está com a gente. Porque quem não votou em mim hoje se encontra arrependido, porque viram que o Adair Pinheiro não é um salvador da pátria. Viram que a cidade hoje se encontra pior do que meses atrás. Por quê? Tá uma situação que não consegue ser governado. Muitas pessoas dão ordens, ninguém sabe quem manda, ele não fica na cidade, ele não assume a responsabilidade de prefeito e toca ali como apenas uma conta bancária que ele vai contar ali todo mês para tirar milhões da cidade e deixar a população na miséria como sempre.
muito forte, Arben, esses teus depoimentos, essas tuas falas, realmente eu imagino que vai reverberar Com certeza. esse podcast, essas falas. E assim, a gente luta, e faz parte, né, desse projeto que a gente criou, a gente luta por uma política melhor, né? As pessoas, eu vejo, as pessoas elas estão num grau de desesperança fenomenal. Tu falou sobre essa questão do arrependimento das pessoas. Essa semana a gente está vendo aqui em Manaus também essa questão da viagem do prefeito para Caribe, não sei o quê. Eu vejo muita gente arrependida de ter votado no Sim. Davi Almeida em outubro do ano passado. Muita gente mesmo. E é impressionante, Vitor, como que as pessoas mudam depois que elas são eleitas. Claro, não quero generalizar aqui, mas assim, é impressionante. Entendeu? É aquilo que a gente chama de estelionato eleitoral. Né? Se vende como um salvador da pátria, como Dom Sebastião, que vai voltar lá da Guerra da África, né? E aí, quando o cara assume, ele consegue ser exatamente o que ele disse, o que ele condenava, né? Exatamente. Assim, é surreal. Salvador só tem um, que é Jesus Cristo, né, Brian? E um exemplo disso, logo depois que eu perdi a eleição, no Dia das Crianças, ele já estava aqui em Manaus, Adair Pinheiro. Ele postou uma foto dos filhos. Sabe o que eu fiz no Dia das Crianças? Eu comprei do meu bolso 30 mil brinquedos. Fiz o Dia das Crianças na cidade toda. Salbim e Itapéu, que é uma parte da cidade, teve criança que recebeu 2 brinquedos. Qual o prefeito que faz isso? Ele não fez. Eu, sem ser prefeito, um cidadão comum, fiz. Em amor ao meu povo, em amor à população. Só aí a população já percebeu. Quais os seus verdadeiros interesses? É ajudar o povo? É enriquecer? Viram que o projeto do Adail é apenas o poder, como sempre foi. Mas, infelizmente, nossa população sofre de capacidade mental, Brian. Mental de analisar o básico, o simples, e se prende a fantasias enganosas, no caso. Bom, é isso, né? Eu queria só perguntar uma coisa. A gente sabe que Arben, a gente tá caminhando para uma eleição em 26 também polarizada, nesse sentido de esquerda e direita, né? Pelo menos de maneira nacional. Como é que tu avalia essa questão no interior, propriamente aí em Coari? Existe essa discussão? Existe isso também, negócio de direita ou esquerda, ou não? Olha, em Coari é predominante, assim como a maioria dos municípios, candidatos de esquerda, né? Uhum. Inclusive lá em Coari o Lula teve a maioria dos votos, quase 70%. Só um município apenas, dos 62 municípios fora Manaus, que é Apuí, que Bolsonaro ganhou de forma esmagadora. Mas tirando ele, a maioria é de esquerda, né? Candidatos de esquerda à votação. Inclusive o Lula tem sua preferência e os candidatos que o seguem, né? Usando esse nome para conseguir voto para federal, para estadual, para governo. Então eles usam muito essa ideologia de esquerda, usando o nome do Lula, para serem os mais votados no interior. Já candidato que no interior usa um discurso de esquerda, na cidade usa um discurso de direita. De esquerda Então, se no inverte. interior e de direita em Então Manaus. você percebe que basicamente o candidato que usa o discurso de esquerda no interior, naturalmente ele pode não ser de esquerda. Sim. Mas ele está usando aquela variável ali como benefício próprio para ele, que na verdade ele é de direita. Então, no interior tem muito disso, mas o que predomina, sim, é a ideologia de esquerda. Daquela mãe que tem recursos para todos e a população acha que os políticos têm que estar fornecendo emprego, estar fornecendo roupa, estar fornecendo comida, O assistencialismo, combustível. né? Exatamente. Coisa que não é verdade. O político ele tem que trabalhar pelo bem público. Ele tem que construir bons hospitais, boas ruas, boas escolas, remédios que o sistema consegue fornecer. Ou seja, o político ele tem que pensar no bem social, no bem público e trabalhar para isso acontecer, e não no assistencialismo. O assistencialismo é preciso? É preciso. Porém, de forma controlada, ponderada e E não causa alinhada, dependência, né, cara? exatamente alinhada com o poder público, com os gastos públicos, porque senão você vai estar resolvendo um problema criando outro. E não é Sim. bem assim que funciona, mas isso é uma questão cultural, onde não só o povo no interior, mas o povo brasileiro
tem que entender, o político bom é aquele político que trabalha pelo bem público. Legal. Muito bom. E aí a gente vai ver, né, como é que vai ser essa guerra em 26, porque o próprio Lula, que é um fenômeno aí no interior, a gente não pode dizer, no Sim. interior do Amazonas, tá com problemas de aprovação no governo, né? Sim. Está acompanhando aí as pesquisas a nível nacional e vai ser uma eleição bem acirrada, Bem acirrada. ideológica, polarizada. Sim. Eu até acredito que muito parecido com aquela eleição de 2018, Sim. me parece. Arben, a gente queria agradecer a tua vinda aqui. Tu trouxe um panorama muito interessante da Sim. situação de Quari, um caso realmente. Me falta até o adjetivo aqui para falar. Tem Trazendo luz a uma realidade que muita gente do Amazonas nem sonha que Exatamente. existe, entendeu? Eu fico imaginando que Quari não deve ser caso isolado. Me parece. Eu acho que todo município do interior do Amazonas, de alguma forma, tem problemas de democracia, das liberdades, da liberdade de Expressão, liberdade de pensamento. imprensa, do pensamento, até religiosa, né? Sim. Que a gente falou aqui de algumas situações que envolvem a religião das pessoas, o que é algo gravíssimo, Sim. né? Mas o teu depoimento aqui ele foi muito contundente para as pessoas que estão assistindo esse podcast saberem da realidade como ela é, né? E as tuas considerações finais. Primeiro, meu agradecimento a vocês que forneceram esse espaço. De antemão, quero dizer que eu estou totalmente disponível. Qualquer convite de vocês, eu vou estar aqui presente. Quer vir aqui dar uma palavrinha, até mesmo como advogado, né? Eu me coloco à disposição de vocês. Pô, legal, cara. Legal. E esse trabalho de vocês é muito importante para levar novos pensamentos, abrir a mente de muita gente. E assim como eu, que fui 100% sincero aqui, acredito que muita gente vai sentar aqui com essa mesma sinceridade, vai falar para vocês coisas que vocês nem imaginavam, mas que é realidade, que realmente acontece. E com isso a gente vai levando essas informações até chegar nas pessoas que realmente pode mudá-las. E falando em mudanças, eu me transformei, quero me transformar ainda mais em uma ferramenta que leve as mudanças necessárias para a gente estar tornando uma sociedade melhor. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até o momento. Quem puder compartilhar os nossos vídeos aqui do programa podcast Arena Política, eu também agradeço, né? Qual é o teu Instagram, Arben? É Arben Avelar, o meu Instagram político. @Arbenhavelar, pra galera seguir aí. Pode ver lá. É porque eu tenho 3 perfis. O perfil pessoal, mas que eu uso pouco, o perfil político e o perfil jurídico. Mas é o político que eu tenho mais seguidores. Pode me seguir lá. Quem responde as mensagens sou eu mesmo. Procuro estar aí sempre presente, respondendo aí de forma virtual os nossos ouvintes, né, eleitores. E mais uma vez agradeço aqui vocês, agradeço a Deus também por ter nos dado saúde, segurança para eu conseguir chegar onde eu cheguei, através de toda a perseguição, todas as ameaças que recebo muitas virtualmente também, mas que já me acostumei. E vamos manter o trabalho, vamos manter a oposição a esse grupo. E com certeza aí a gente já começou do zero, hoje a gente já está bem acima do que a gente começou, o trabalho vai continuar, mesmo que seja com os mesmos recursos próprios, do meu próprio bolso, o trabalho de oposição a esse grupo vai continuar até eu ver ele sendo desfeito. E é isso, Rabi. Muito obrigado também aí, quero te agradecer. Gostei muito de te conhecer, de tu trazer trazer luz a esses acontecimentos aí. Eu tenho certeza que a nossa audiência aí também gostou também de ouvir. E é isso, é trazer esclarecimento. Eu acho que assim a gente vai construindo uma sociedade melhor. A gente tem que trazer luz a essas realidades que muitas vezes passam desapercebidas, né, O que cara? passa Então, aqui, o que se traz aqui, não se traz nem em canal de televisão. Então, eu exatamente. acho que o melhor meio de informação é através do podcast de vocês. Sem Sim. dúvida, não, principalmente politicamente, falando de forma regional, aqui do Amazonas e dos municípios. Tenha Ó, dúvida. Então, Muito muito bem. obrigado, viu? Pessoal, esse foi então o Arben Avelar aqui no Arena Política Podcast. Este episódio, você sabe, vai ficar aqui completo aqui no YouTube do Primeiro Portal. Compartilhe esse episódio e os cortes, você sabe,
lá no nosso Instagram, Arena Política Podcast, E no TikTok também. e no TikTok também, tá? O Arroba arena.política podcast. Exatamente. Então vai sair aí muito corte, eu tenho certeza. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com outro personagem, sempre aqui pautando, trazendo um bastidor, trazendo informação aqui, como neste episódio. A gente se encontra então na próxima quinta-feira. Até lá.